Oi, gente, vou fazer aqui para vocês a tradução do pastor Dana Coverstone. Ele fez esse vídeo no dia 5 de janeiro, intitulado Os Pássaros e a Marreta, do pastor Dana, tá? Então, ele postou isso no dia 5 de janeiro. Então tá, aqui vai. Oi, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro. E entre janeiro, dia 2 e 4, na noite passada, eu tive um sonho recorrente, e era como um trailer que eu já vi antes. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara, uma vez mais. Eu não sou profeta, eu sou um pastor. E tive sonhos que acredito serem sonhos de alerta para o país, na igreja americana. Eu tive um sonho sobre orar em setembro e eu espero que a igreja ainda esteja orando. Espero que você, sendo crente, que você não tenha desistido ou relaxado, que você continue em oração, porque eu acredito que precisaremos nos próximos dias. Eu acredito nesse sonho, que é uma indicação de que eu quero fazer algo. Eu quero esclarecer de que eu não estou prevendo uma guerra civil. Eu estou prevendo um grande conflito vindo em nossa direção. E eu não sei o quanto longe isso vai ser, mas o que vai acontecer em algumas partes dos meus sonhos. E eu acredito e espero que com oração que possamos ver algumas coisas sólidas acontecerem. E que, como você sabe, é eleição na Geórgia. Recebi uma palavra por meio dos noticiários de que existem alguns softwares e máquinas de votação que estão desligadas em certas áreas, fazendo o voto manual. Temos a reunião do Colégio Eleitoral amanhã para voltar e certificar as eleições. E temos muitas pessoas em DC da Guarda Nacional em Washington que foram convocados. Pois, vou compartilhar o que tenho e este provavelmente é um dos mais gráficos sonhos que tive. Estive acordado por um tempo na noite passada e desde então eu tenho estado sobrecarregado esta manhã. Talvez por causa do sonho, de que eu sinto, mas que desde sábado e ontem à noite eu tenho sentido algo pesado e grande que está para acontecer. Eu estou falando de algo como a fundação da Terra, mexendo com a alma da América. Está em conflito agora. E eu acordei com centenas de e-mails e mensagens desde a noite passada, no sábado, como se o fogo estivesse nos meus ossos da passagem de Jeremias 20, versículo 9. Nesse momento, como um fardo, que a gente não sabe o que é, centenas de pessoas que estão sentindo o que eu estou sentindo agora. Então, aqui está o sonho que eu tive. Eu vi 2 bandos distintos de pássaros voando em cima de uma rodovia estadual de 4 pistas. Havia no meio a divisão do sentido da via, e eu via o trânsito que estava muito caótico e de para-choque a para-choque, mas a velocidade dos carros todos estavam acima do permitido, e era óbvio que essas pessoas estavam dirigindo como loucas, indo para algum lugar e voltando deste lugar. As pessoas na mão oposta estavam dirigindo ainda mais rápido que as que estavam indo, e eu estava no sentido de ida, aonde havia trânsito enquanto observava os pássaros. Os motoristas e as pessoas na pista oposta estavam dirigindo ainda mais rápido e erraticamente. E eles estavam fugindo de algo, escapando. Todos os motoristas, tanto os que vinham quanto os que iam, pareciam zangados. Batiam no volante, no painel e gritando com os outros motoristas. Estavam muito zangados. E os pássaros todos eram corvos. E os 2 grupos de pássaros voavam muito próximos um do outro. E eles pareciam ser dezenas de milhares em cada grupo distinto, todos voando na mesma direção, e estavam indo na mesma direção do trânsito de carros, e parecia estar indo em direção ao túnel de milhares à frente. Mas eu pude ver que era grande o suficiente, que eu podia vê-los aonde estava. Estavam seguindo os pássaros. Era o que eu podia ver. O que se passava diante eram os bandos de pássaros. Enquanto voavam, se esbarravam uns nos outros. Ambos os grupos separados se batiam violentamente enquanto eles se chocavam. Alguns deles caíam no chão com força e nunca voltaram a voar de novo. E os grupos continuaram o voo, intencionalmente voando uns nos outros, e causavam danos às aves em ambos os grupos. E todas as vezes que eles se chocavam, danificavam os pássaros, e eles iam caindo e machucando, mas continuavam seus voos.
não estavam lutando, mas estavam um conflito entre os dois grupos de corvos. E onde os grupos de pássaros voavam, parecia ter pequenos relâmpagos. E, ao ver isso, um pássaro líder saía. Então, você tem um grupo aqui, e esse líder saía do grupo, e alguns pássaros o seguiam, esse líder, que se movia muito rápido, para cima, para baixo, no sentido do trânsito contrário. E cada pássaro líder, em ambos os lados, voava em direção ao relâmpago, liderando um grupo menor. E em sua direção, como se ele saísse do grupo e como se alguns o seguiram em direção aos relâmpagos. Cada líder que saía do grupo voava perigosamente, e os que seguiam ficavam todos com a direção confusa, que o líder voava, e suas asas não funcionavam direito, tentando fazer as curvas acentuadas que o líder fazia. Finalmente, os pássaros líderes levavam os seguidores a uma zona de perigo, no sentido oposto do trânsito. E quando passou um caminhão na altura do seu voo, rapidamente eles voavam direto para cima, e os pássaros atrás deles colidiram com o caminhão, de cabeça, e esses pássaros foram mortos. Um outro líder voava em direção a um viaduto, e no último instante ele voava para cima e alguns batiam bem na frente do viaduto e morreram, caindo no chão. Os líderes voavam ao grupo e faziam a mesma coisa repetidas vezes, provavelmente 3 a 4 vezes, tirando os pássaros do grupo e basicamente matando-os e levando-os ao perigo. Os grupos continuaram voando em direção ao túnel e à rodovia de 4 pistas que levava. Havia grandes bandeiras americanas penduradas nesse túnel, acima de onde os carros estavam indo, como se o viaduto e o túnel ficassem embaixo, e as bandeiras foram colocadas na parte de cima do viaduto, sobre o túnel. Essas bandeiras estavam sujas e esfarrapadas. Pareciam que estavam conectadas com pedaços de tecido, como se uma bengala de doce natalino, de cor vermelha e branca, que mais parecia uma placa do lado de fora de uma barbearia. Esse tecido conectava as bandeiras e eles cobriram a entrada do túnel da rodovia de 4 faixas, que ia e vinha. Havia um vento e ele soprava sem nuvens de tempestade ou de tornado, mas um vento forte, e as bandeiras estavam chicoteando, sendo esfarrapadas e rasgadas violentamente por esse vento. E o homem que vi várias vezes em outros sonhos, ele aparece diante das bandeiras, acima do túnel, olhando para os pássaros. Ele usava um capacete medieval, como os que usados pelos jesuítas, os capacetes de metal com um corte na cruz, na frente e nos olhos para a boca, protegia sua cabeça e o pescoço. E ele também usava uma veste de metal que protegia os soldados de espadas e facadas. Mas ele também tinha uma espada escocesa do tipo Claymore, então tão grande quanto ele. E essas espadas são conhecidas por serem longas e largas. Também tinha o cabo feito de cesto. Em sua mão ele segurava uma lança de metal muito alto, tão alto quanto ele, e segurava sozinho. Também tinha um grande machado de metal, daquele usado para dividir pedaços de madeira, tão grande quanto a sua cabeça. Estava segurando com a sua mão, e o cabo ia até o chão. A lança na outra mão, de ponta fina, que apontava para baixo, encravado no chão. Enquanto os pássaros se aproximavam do túnel, o homem, que agora parecia ter cerca de 3 metros de altura, tomou a sua posição, pegou a sua lança à sua frente, no chão, e fincou no solo, acima do túnel, acima das bandeiras, na entrada do túnel, enquanto os pássaros chegavam e levantavam ele levanta esse machado enorme, e agora aparecia mais uma bigorna, daquelas que você vê em lojas de metal, uma bigorna enorme com um cabo de madeira, e dava para ver sangue escorrendo nas mãos do homem. O trânsito desaparece da rodovia e agora parece mais uma pista de decolagem de avião. E os 2 grupos de pássaros agora se fundem, voando muito rápido,
como um bombardeiro, e esses corvos juntos movendo-se em direção ao túnel, tentando entrar. O túnel agora está mais largo e cheio de pessoas dentro que pareciam estar cegas com máscaras no rosto. Eles usavam a bengala branca e usavam para poder enxergar no escuro. E todas essas pessoas andando como cegas, com máscaras nos rostos, usando uma bengala branca, caminhavam dentro do túnel. Ninguém sabia o que estava acontecendo e não conseguem ver enquanto os pássaros chegavam mais perto. O homem olhou para a lança, levantou a bigorna e começou a bater na lança, fincando no chão, que mais parecia uma estaca. Batia deliberadamente com força, o mais rápido que podia, enquanto os pássaros chegavam mais perto, voando em direção a ele. De repente, o chão começou a tremer, e uma fenda se abre e o ar começa a sair, como se estivesse preso lá, debaixo da terra. Não necessariamente do túnel, mas sob pressão, debaixo do solo, onde ele estava, ele batia. Batia até que o túnel começou a se desmoronar, e o chão tremia incontrolavelmente, ao ponto de se dividir. Então ele retira o seu capacete e começa a bater com raiva, e o chão treme, e o teto do túnel começa a desabar sobre as pessoas embaixo, dentro do túnel. As pessoas estão completamente aquém do que estava acontecendo, sem consciência das pedras caindo sobre eles enquanto vagueavam sem rumo. Detritos e outras coisas caíam no chão sobre eles. E eles deixaram-se morrer. Os pássaros continuavam vindo, e eles entraram no túnel, antes que todo o túnel desabasse sobre eles. E eles todos foram esmagados e enterrados sob os escombros, e não havia mais túnel. E as bandeiras agora estavam todas queimadas, e você podia ver as cinzas com o resíduo delas. Mas o vento soprava e levava as cinzas da bandeira para bem longe. E neste entulho, o homem vem e carrega todos eles em suas mãos. E a estaca se foi. E ele carrega agora o cabo da bigorna pela metade. Tira o capacete da cabeça e coloca a bigorna agora no chão. Então ele diz: justiça para todos está chegando, mas não será vista por todos, que realmente precisará dela, desesperadamente. Preparação será necessário para se manter no curso, mas será um curso de consequências. Deixe-me dizer de novo: justiça para todos está chegando, mas não será vista por todos, que realmente precisará dela, desesperadamente. Preparação será necessário para se manter no curso, mas será um curso de consequências. Então o solo começou a tremer, e eu vi os homens, mas nenhum eram soldados, nenhum militar envolvido no que eu vou dizer. Eu vi eles pegando suas armas e preparando para lutar. Esses eram os homens com camuflagens, com a AR-15 sobre os seus ombros, e tinham bonés na cabeça e botas. Não era uma cidade militar. Era apenas cidadãos, pessoas pegando suas armas e alinhando-se prontos para a luta, como se você visse durante a Revolução Americana contra os britânicos, prontos para lutar. Não tinha as armas, mas estavam prontos e alinhando-se lado a lado. Quando eu ouvi o som do reveille ao fundo, começou a ficar cada vez mais alto, e os homens marchando à frente. Armas surgiram e houve gritos, e eu acordei. No meu sonho, me senti em frente a um computador. E acordei do meu sonho. Me sentei em frente a um computador e comecei a escrever tudo o que lembrava. Mas não estou declarando guerra civil. Estou apenas dizendo que eu acredito que teremos grandes conflitos à nossa frente. E vocês cristãos, eu acredito que vocês devem reconhecer as coisas que estão por vir. Se você estiver acordado, se não, acorde o mais rápido possível. Mais uma vez, eu vou ter o cuidado com o que digo. Eu não quero adicionar a isso, mas eu tenho tido um fardo desde sábado à noite, e eu não fui capaz de escapar dele. E me incendiou, e me deixou de joelhos, de tempos em tempos. Enquanto eu oro pelo país, eu acho que entenderemos o que está em jogo, e o que está bem lutando contra o mal. Está o bem lutando contra o mal, que se aproxima de nós muito rápido. Então encarrego você
Então, encorajo você a não chegar para mim em 10 minutos, tentar me interpretar o sonho. O que quer que seja o sonho, que você deve orar sobre isso. O Senhor, o que esse sonho quer dizer para você. Como se eu respondesse a isso, precisamos ouvir ao Senhor. Eu sei o que eu tenho um fardo incrível pela nação agora. Incrível fardo de sensação de que algo está prestes a acontecer e de que o pavio já foi aceso. Direi claramente, o pavio foi aceso. Agora, portanto, por quanto tempo eu ainda não sei. Eu não sei, só sei que o meu espírito já foi aceso. Já sei que tem muita coisa acontecendo em Washington. E eu não quero que esse sonho traga mais confusão para mexer com as pessoas e deixá-las chateadas, preocupadas ou com medo do amanhã. E das coisas que estão para acontecer com as pessoas que estão em reuniões. Eu estou apenas dizendo que eu vi. Pode fazer com ele o que quiser. Faça o que você quiser com esse sonho. Ore pela nação, ore pelos líderes, por Washington DC, por Deus, que nos mostre o que nós, crentes, precisamos fazer. Diga como precisamos viver e o que orar a respeito desta nação. Então tá aí para vocês traduzir. Então eu vou também passar um outro vídeo a respeito do sonho mais recente que ele teve, tá? Shalom, shalom para vocês.